Fala, Cariocada! Antônio Mariano aqui mais uma vez e hoje mais um convida do que um explica, né? Aqui o nosso colunista, também colunista do Diário, Bruno Casuhiro, também cientista político que nem eu. E a gente hoje vai falar um pouco sobre como é que funciona o sistema eleitoral do nosso Brasil. E é por isso que eu convidei o Bruno, porque ele é, para quem não sabe, ele é especialista em sistema eleitoral, tanto o TCC, o trabalho final da graduação na Faculdade de Direito e a dissertação no mestrado em Ciência Política foram sobre sistema eleitoral. Verdade. Então, acho que ele poderia explicar um pouco melhor sobre eu, afinal, a especialidade dele. Vamos lá? Bruno, Sim. uma pergunta para começar. Afinal, o que é o nosso sistema eleitoral? O sistema proporcional de lista aberta. Mas só antes uma breve introdução, é um sistema para eleger deputados e vereadores. É como eu expliquei em alguns vídeos anteriores, tanto os prefeitos, governadores, presidente da República e senadores são eleitos pelo voto majoritário, ou seja, quem chegar na frente levou o ponto final. Já o poder legislativo, deputados federais, estaduais e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional de lista aberta. Perfeito. Afinal de contas, o que é isso? Bom, em primeiro lugar, diferenciar o que é o majoritário do proporcional, né? Como você muito bem colocou, majoritário quem tem mais voto leva. Já no proporcional, a pessoa, né, aquele candidato especificamente, não é a quantidade de votos dele apenas que vai definir se ele leva uma eleição ou não. Por ser um sistema proporcional, significa que o parlamento vai ser dividido proporcionalmente entre os partidos na proporção de votos que eles receberam da sociedade. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem 51 vereadores na Câmara Municipal. Essas 51 cadeiras são divididas proporcionalmente, respeitando a proporção de votos que cada partido teve. E como é que você chega a essa proporção? Cada candidato tem a sua votação pessoal. Você vai somar o número de votos pessoais de cada candidato daquele partido. Quando você soma todos aqueles votos de todos os candidatos de um partido, você chegou ao número total de votos daquele partido. Lembrando que o eleitor pode também votar na legenda, ou seja, não votar num candidato, votar especificamente num partido, com os dois primeiros algarismos do número, que são o número do partido, né? Os partidos mais famosos, o PT é o 13, o PSDB é o 45, o Democratas é o 25, o PDT é o 12, o PSOL é o 50, o PSL é o 17 e assim sucessivamente. A pessoa pode votar na legenda. Então você vai somar os votos de todas as pessoas, depois do voto que foi para a legenda, e esse total de votos é que vai dizer quantas cadeiras aquele partido vai ter na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados. Só depois que você chega a essa proporção de quantas cadeiras um partido vai ter, é que você vai saber quem se elegeu. Quando você define quantas cadeiras o partido tem, aqueles que pessoalmente tiveram mais votos é que vão ocupar essas cadeiras. Por isso que se chama proporcional de lista aberta. Tem países onde a lista é fechada, ou seja, o partido já apresenta a lista toda feita de uma vez só, e quando você vota no partido, já sabendo a composição da lista e já sabendo a ordem, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, e assim sucessivamente. Aqui no Brasil você vota na pessoa, os votos das pessoas são somados, se diz pela conta quantas cadeiras o partido tem, e depois, vamos supor, se o partido tem 3 cadeiras, aqueles que individualmente, os 3 que tiveram mais votos, é que sentam nessas 3 cadeiras. E aquele candidato que ele é eleito com poucos votos, que assim, ele não atingiu o coeficiente necessário, teve menos voto do que um candidato de outro partido que teria voto para se eleger, mas aquele não se elegeu e esse sim, como é que ele entra como é que ele é eleito? Afinal de contas, como é que ele vira representante se ele não teve votos? Em teoria, não teria voto suficiente. Essa, Antônio, é uma das maiores críticas, né, que o nosso sistema eleitoral recebe. Porque o que acontece? Como o voto não é direto na pessoa e a pessoa se elege se tiver mais votos que a outra, como existe essa proporção pelos partidos, o que acontece é o seguinte: você tem o partido A, que teve, vamos supor, 100 mil votos somando todos os candidatos. Mas um candidato especificamente daquele partido teve 80 mil votos. E todos os outros somados tiveram 20 mil. Então 80 mais 20, o partido em si teve 100 mil. Pois bem, em outro partido, o partido B, esse partido obteve, partido todo somado, obteve 300 mil votos.
Pois bem, uma cadeira para deputado federal no Rio de Janeiro, por exemplo, vale mais do que 100 mil votos. Então, um partido que fez 100 mil votos não consegue uma cadeira e aquele candidato, mesmo tendo feito 80 mil votos, os outros só somaram 20 nele, ele só chegou a 100 o partido e ele não entra. Enquanto no outro partido que teve 300 mil votos, pode ser que com 300 mil votos esse partido consiga 3 cadeiras. E o terceiro colocado desse partido tenha tido 50 mil votos. Logo, alguém com 80 mil não entrou e alguém com 50 mil conseguiu se eleger, porque ele foi o terceiro colocado de um partido que fez 3 cadeiras, enquanto de 80 mil foi o primeiro colocado, mas de um partido que fez cadeira nenhuma. Perfeito. E você falou do sistema de lista fechada e de lista aberta. Sim. Alguns exemplos, assim, mundo afora de lista fechada, que a gente tem aí uma noção. Espanha, Portugal, né, que são países que têm uma relação histórica com o Brasil, né, a nossa antiga metrópole Portugal, a Espanha, diversas partes do nosso território do Brasil hoje foram em algum momento colônia espanhola, a Argentina, que é a nossa principal vizinha aí, a nossa economia principal próxima do Brasil, né, a nossa principal parceira no Mercosul, nossos irmãos, são países que têm muito a ver com o Brasil e que têm uma lista fechada, ou seja, o partido internamente define a ordem dos nomes, os candidatos prioritários, bota lá 1, 2, 3, ou seja, existe uma lista pré-ordenada, o eleitor toma conhecimento da ordem dos nomes e aí o eleitor decide se ele quer votar naquela lista ou não, mas ele não vota numa pessoa, ele vota no partido de acordo com ter gostado ou não de uma lista que já está com a sua ordem definida antes mesmo da eleição começar. E a questão do distrito, né? Porque aqui no Brasil o distrito ele é, no caso de vereador, ou o município inteiro, Isso. ou no caso de deputado estadual ou federal, é o estado inteiro. Exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Alemanha e outros países, na própria Inglaterra, com o sistema distrital puro, os municípios, os estados ou os condados, eles são divididos em distritos. Um comentário sobre isso. É muito simples de entender, né? Você começou o nosso vídeo aqui falando do voto majoritário, né? O voto majoritário é quem tem mais voto leva. O distrito é exatamente isso, quem tem mais voto leva, só que como a Câmara Municipal do Rio, por exemplo, tem 51 cadeiras, a Assembleia Legislativa do Rio tem 70 cadeiras, e lá na Câmara Federal, o Rio de Janeiro tem 46 cadeiras de deputado federal dentro das 513 que a Câmara dos Deputados tem. Vamos supor aqui a eleição de deputado estadual, por exemplo. Se a Alerj tem 70 cadeiras, o estado do Rio de Janeiro seria dividido em 70 distritos. Em cada distrito, o partido só poderia lançar um candidato. Ele teria que escolher qual é o candidato dele naquele distrito. E aí, dentro daquele distrito, o voto seria majoritário. O candidato que tivesse mais votos seria o eleito. Cada distrito elegeria o primeiro colocado e assim se elegeriam os 70 membros da Assembleia Legislativa. Você como especialista nessa área, né? E a gente aqui no Brasil, enfim, há muitos anos, né, praticamente desde que a Constituição foi feita lá em 88, a gente debate muito essa questão da reforma política. A cada nova legislatura, a cada 4 anos, é levantado novamente o debate sobre uma possível reforma política que nunca é feita na sua totalidade. Sim. Você acha que o sistema proporcional de lista aberta, na sua opinião, como especialista nesse tema, é um bom sistema, é um mau sistema, é ideal? Porque tem aquele debate também de que não existe um sistema perfeito. Ele é de acordo com a cultura política de cada país. Concordo. Você acha que está de acordo? Quais são as mudanças que deveriam ser feitas? Críticas, vantagens, desvantagens? O que você acha? Olha, é um assunto muito extenso e muito complexo, mas Claro, para reforma política daria 1 hora aqui. Pois é, mas para resumir, eu acho o seguinte: o nosso sistema proporcional de lista aberta, como você bem disse, ele foi construído pelas nossas circunstâncias políticas. E os outros países construíram seus sistemas pelas suas circunstâncias políticas. Agora, o Brasil tinha um sistema que, além de ser complexo, além de gerar uma fragmentação, um aumento do número de partidos, é partido demais que a gente tem hoje no Brasil, são 35 partidos legalizados, além de afastar o eleito do eleitor, né? Como a gente elege 51 vereadores e eles têm voto na cidade toda, a gente não sabe bem qual dos 51 que nos representa. A gente elege 46 deputados federais com voto no estado todo. A gente não sabe bem a qual dos 46 cobrar quando a gente precisa de alguma coisa. Enquanto no distrito, por exemplo, a gente sabe, aquele cara é o responsável pelo meu distrito. Então o nosso sistema tem defeitos, mas 2 defeitos que o nosso sistema tinha foram corrigidos
recentemente numa mini reforma eleitoral. O primeiro era que nessas eleições proporcionais, os partidos podiam fazer coligações. E aí a coisa ficava ainda mais confusa. Além de você ter pessoas com menos voto entrando e com mais votos ficando de fora, você ainda tinha o voto em um partido elegendo gente de outro partido. E isso acabou. As coligações eleitorais acabaram exatamente na última eleição, em 2018, e agora para 2020 não vão existir mais. E a segunda coisa que foi corrigida era permitir que qualquer partido, mesmo com um deputado, mesmo às vezes com um deputado e depois o deputado saía do partido, mantivesse dinheiro público. Né? Existe agora a cláusula de desempenho, onde cada partido teve que atingir um específico percentual de votos em todo o país, um outro percentual de votos em pelo menos 9 estados do país, para que possa ter funcionamento na Câmara pleno, para que possa receber dinheiro público de fundo partidário e para que possa ter tempo de televisão. Eu acho que corrigir essas distorções já foi muito bom para o nosso sistema, mas como você disse, eu estudei sistemas eleitorais na faculdade, no mestrado, e os meus diagnósticos sempre foram de que um bom sistema seria o sistema eleitoral alemão, que é um sistema misto. O sistema misto nada mais é do que você votar 2 vezes. Você vai na urna e vota 2 vezes. A primeira vez, você vota em qual é o candidato preferido do seu distrito. E a segunda vez, você vota em qual é o seu partido favorito. E o parlamento, metade das cadeiras é eleita por distritos e metade das cadeiras é eleita pela lista. Assim você teria o fortalecimento dos partidos, você teria o debate das ideologias, doutrinas partidárias, você teria a conexão com os partidos e a redução do número de partidos por conta do voto em lista. Mas você não deixaria de ter aquela pessoa que o eleitor pode cobrar, que está próximo dela, que ela sabe que é o representante da região dela, que é aquele que é eleito pelos distritos. Então seria talvez um pouco do melhor de cada um dos mundos. Embora seja verdade que quando você aumenta o número de votos que a pessoa dá na urna, aumenta a complexidade das eleições. Isso sim é um ponto negativo do sistema alemão e deveria ser debatido amplamente se vale a pena colocar no Brasil ou não, mas eu sou extremamente a favor da cláusula de desempenho que foi colocada e do fim das coligações nas eleições proporcionais. Uma outra pergunta. No sistema eleitoral, nos Estados Unidos, as eleições legislativas, existem eleições legislativas no meio do mandato do chefe do Poder Executivo. Uhum. Você acha que seria uma boa, ou seja, transformar, claro, lá o mandato, para quem não sabe, o mandato de deputado federal é de 2 anos. Então ele tem que ser renovado de 2 em 2, diferente daquilo que é de 4 em 4. Você acha que poderia ser transferido a eleição legislativa para o meio do mandato de um executivo? O que você acha? Olha, eu não sou a favor do mandato de 2 em 2 anos, porque eu acho que isso geraria muitos custos de eleição, não daria muito bem para o parlamentar implementar os projetos dele em apenas 2 anos. Mas eu sou sim a favor, como você bem colocou, que a eleição fosse no meio do mandato. Porque quando você vota para presidente, para governador, para deputado federal, deputado estadual e senador, tudo na mesma eleição, vamos ser francos, o eleitor fica de olho em presidente, governador e acaba esquecendo do resto. E meio que vota, não lembra em quem votou, não tem um filtro e não dá tanta importância àquela eleição e acaba não escolhendo tão bem os seus candidatos. Então, por exemplo, a gente poderia sim ter uma eleição onde eu sou a favor de que o presidente, o governador e o prefeito, os executivos, fossem eleitos num momento. E 2 anos depois fossem eleitos os legislativos. Assim você teria uma separação das eleições de uma forma mais lógica. Se aquele prefeito, aquele governador, aquele presidente não tivesse indo bem, você poderia eleger deputados que controlassem ele, da oposição, então seria um sistema mais democrático e que dá mais alternativa à população de influenciar o governo, caso o governo esteja indo mal, a gente não fica de mãos atadas, tendo que esperar 4 anos para as coisas mudarem, e o eleitor poderia pensar melhor como vai votar, primeiro em quem faz as leis e depois em quem executa as leis. Então, por exemplo, ao invés de ser nível federal e estadual de uma vez, e depois nível municipal de outra vez, como é prefeito e vereador 2 anos depois, eu sou defensor de que fosse o executivo de uma vez e o legislativo em outra vez. A gente manteria o mesmo número de eleições, o gasto seria o mesmo, mas as coisas poderiam melhorar a nível da democracia da nossa sociedade. Você falou muito sobre a questão da lista aberta, sobre a lista fechada no início desse vídeo. O que você acha que seria melhor? Você acha que a lista aberta como está hoje proporciona mais liberdade para o eleitor, é mais democrático para o eleitor, ou você acha que a lista fechada talvez criasse um ambiente mais de democracia interna dentro do partido? Também há muitas críticas sobre a lista fechada, sobre a escolha dos componentes dela. O que você acha? Olha, eu acho que ambos os sistemas têm problemas e têm pontos positivos, né? A lista aberta, ela permite ao eleitor votar em quem ele quer. Olha, isso é muito bom.
Mas, por outro lado, isso faz com que personalidades acabem sendo eleitas pela fama, acabem sendo eleitas, né, o ex-BBB, o jogador de futebol, que às vezes não necessariamente tem o conteúdo necessário para poder representar a população. Acaba que vira um concurso de popularidade e não um concurso de capacidade, de eficiência, de competência e de honestidade para representar o cidadão. Já na lista fechada ocorre o contrário. Normalmente, um partido político sério não colocaria nas suas listas pessoas que não tenham, né, o mínimo de condição de representar a população. Mas existe a acusação de que os partidos iriam controlar muito a formação dessa lista. Iam botar parentes, iam botar amigos, iam botar aquelas pessoas que estão na política com eles há décadas e décadas e décadas, e as coisas vão ficar muito fechadas, dando um ar de que não há espaço para renovação. Eu acredito que o fundamental é entender que para um sistema de lista fechada, onde você vota no partido e ele escolhe os nomes, para que desse certo sistema assim no Brasil ou qualquer outro país que dá certo é assim, você precisa ter a democracia dentro dos partidos. Você precisaria no Brasil ter menos partidos, que cada partido tivesse eleições internas, disputas internas, competição interna, menos autoritarismo dentro dos partidos, partidos menos cartoriais e mais partidos reais que de fato têm militância e que as pessoas disputassem dentro dos partidos as melhores posições na lista. Na Alemanha, por exemplo, que eu conheço bem o sistema político de lá, a juventude dos partidos, por exemplo, né, eu sou suspeito para falar, sou presidente nacional de uma juventude partidária, a juventude exige boas colocações na lista. Então, quando a lista vem fechada, ok, pode parecer que não é tão democrático quanto a lista aberta. Mas, por outro lado, existiu uma pressão de um organismo jovem de dentro do partido para que jovens tivessem posições na lista. E isso é positivo, na medida que quando o eleitor for votar, ele vai estar pelo menos tendo uma opção de votar numa lista que foi construída de forma democrática e que tem pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes gêneros, de diferentes backgrounds de vida, de diferentes classes sociais para poder votar. Enquanto nas eleições nossas, que pode parecer que fomentam a renovação, a gente acaba sempre votando naquele que a gente escuta falar mais, naquele que está na televisão, e isso nem sempre é positivo para a democracia. Essa espetacularização muitas vezes reduz a qualidade do representante que a gente vai ter lá no parlamento. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado a você. Aqui, explicar aí o nosso complexo sistema eleitoral em, sei lá, deve dar uns 15 minutos esse vídeo. E, bom, para quem quer continuar acompanhando política, já sabe, Diário do Rio, comigo, com o Bruno, toda terça-feira. Hoje a gente está gravando esse vídeo terça-feira, daqui a pouco ele vai fazer a live dele. E, enfim, sigam aí o Diário do Rio nas redes sociais, já sabe, Facebook, Spotify, Instagram, Twitter, o que mais tiver aí, Quintino, de rede social, a gente está lá e fica ligado. Abraço. Valeu! E agora, o pensamento da semana. E se você não gostar, a culpa é dele, que foi ele que escolheu. Ao contrário do que os personagens de séries mostram, uma das coisas mais estranhas que alguém pode fazer nesse século é aparecer sem avisar na casa de um amigo. Puta que pariu, é verdade.